Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o segundo vídeo desse domingo. Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco da Gama. Nosso Vasco está pertinho de voltar para a Série A, falta só um pontinho para a gente concretizar matematicamente a nossa volta. A gente vai falar aqui sobre isso, inclusive o jogo do acesso contra o Sampaio Corrêa pode ser transferido para o Maracanã. O Vasco estuda essa possibilidade e a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos mostrar aqui os gols do Vasco filmados ali direto da torcida para você sentir como foi a explosão, a reação da torcida do Vasco nos gols da virada ontem. Vamos falar de Thiago Rodrigues, que foi um dos principais responsáveis pela vitória do Vasco no jogo de ontem. E Yuri Lara também vai falar aqui nesse vídeo do canal Machão da Gama. Então, tem bastante coisa pra gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Eu sei que você tá feliz com a vitória do Vascão ontem, com o Vascão muito próximo da Série A. Então deixa o like aí que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho pra gente bater 175 mil vascaínos aqui no canal, beleza? Tamo junto, vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, é só vir aqui no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. Você clica nesse link, faz o seu cadastro e usando o nosso código promocional, a 1xBet vai te dar um bônus, vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Então, você que quer começar a fazer uma fezinha, é só vir aqui no comentário fixado que tem tudo explicadinho. As informações da 1xBet está lá e é um site seguro, rápido, paga bem, paga certinho. E você que quer começar a fazer uma fezinha, vai lá na 1xBet. Bom, vamos começar aqui falando de Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada se encerrando, né, no dia de hoje, se encerrou, na verdade, no dia de hoje, com a vitória do Grêmio sobre o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Com isso, o Vasco terminou a rodada na terceira colocação. O Vasco ontem dormiu na vice-liderança, né? Mas ainda tinha o jogo do Grêmio para acontecer, o Grêmio enfrentando o lanterna do campeonato. Então era esperado, né, que o Grêmio realmente vencesse o Náutico. E isso aconteceu. Vamos olhar aqui então como ficou o G4, as primeiras colocações ali da Série B do Campeonato Brasileiro após 36 jogos. Faltam apenas 2 joguinhos, né, para acabar essa Série B. E se Deus quiser, a gente nunca mais vai voltar para a Série B. Bom, o Cruzeiro tem 72 pontos, já é o campeão, já subiu. O Grêmio chegou aos 61 pontos com a vitória sobre o Náutico. O Vasco ganhou a posição do Bahia, 59 pontos. E o Bahia está na quarta colocação com 58 pontos. Depois vem o Ituano com 54 e Londrina Sport com 53 pontos. Até o Sport ainda existe, né, chances matemáticas. Londrina, Ituano e Sport ainda existe chances matemáticas deles conseguirem acesso. Por isso que o Vasco ainda não está matematicamente garantido. Mas foi importante o Vasco ultrapassar o Bahia, que agora o Vasco deixa o Bahia na pressão, né? O Bahia que é o alvo nesse momento. O Vasco chegou a 59. O Vasco na próxima rodada enfrenta o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que já não tem possibilidade mais, né, de acesso. Então, vem para o Rio de Janeiro só para cumprir tabela. Pode até o Vasco ter o caminho mais facilitado. O Vasco precisa só de um pontinho, né? Um empate nesses 2 jogos que restam já garante o Vasco matematicamente na primeira divisão. Mas é buscar a vitória contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira e garantir de vez essa volta aí para a gente nunca mais voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o lugar do Vasco é na Série A. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse jogo Vasco e Sampaio Corrêa que pode ser transferido para o Maracanã. Mas antes, vamos voltar um pouquinho aqui e falar do jogo de ontem, né? A vitória de virada, mais uma. Essa reta final do Vasco na Série B foi coisa de maluco, né? Assim, quem tem problema de coração já não tá mais aqui. Já foi visitar o Senhor, né? Quase, quem tem problema de coração já virou saudade, né? Porque não aguenta assistir o jogo do Vasco. A vitória contra o Operário, achando 2 gols nos acréscimos ali. O Vasco perdia até os 45. Depois do jogo contra o Sport, que o Vasco consegue ali o empate aos 45 do segundo tempo. Resultado que foi fundamental nessa caminhada do Vasco, porque segurou o Sport e
e o Vasco somou um pontinho ali que estava praticamente perdido. E depois dessa virada também, aos 40 do segundo tempo, contra a equipe do Criciúma, onde o Vasco não estava jogando nada, o Criciúma perdeu uma cacetada de gols e o Vasco conseguiu ainda uma virada, porque é na base da camisa mesmo, não tem explicação. É na base da camisa, é na força da torcida, na força de vontade. E como eu disse, quem tem problema cardíaco, meu amigo, é melhor não assistir jogo do Vasco. E eu vou colocar aqui os 2 gols do Vasco de ontem, filmados da torcida do Vasco, né, ali do setor social, para você sentir, né, o clima da torcida vascaína nos 2 gols. Primeiro no gol do Nenê e depois no gol do Fábio Gomes. Confira só que é de arrepiar. Tá aí, né, cara? Ontem realmente a atmosfera de São Januário foi incrível, foi sensacional. E quem assistiu o pós-jogo aqui sabe, né? Quando terminou o jogo que eu gravei ali o pós-jogo, eu tava até meio sem conseguir formular frase, cara, porque, cara, era uma adrenalina, uma coisa que era difícil até de raciocinar, de verdade. Mas enfim, é muito bom ser Vasco. Resumindo, é isso. É muito bom ser Vasco. Bom, vamos falar agora da possibilidade do Vasco levar o jogo contra o Sampaio Corrêa para o Maracanã. Jogo que está marcado para quinta-feira, inicialmente em São Januário, mas o Vasco estuda levar esse jogo para o Maracanã. A informação é do Globoesporte.com. Segundo o GE, o Vasco cogita a possibilidade de levar essa partida contra o Sampaio Corrêa na próxima quinta para o Maracanã. Partida que pode marcar o retorno do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. A definição vai acontecer no máximo até segunda-feira, ou seja, até amanhã o Vasco vai bater o martelo, né? Se leva ou não esse jogo para o Maracanã. Por se tratar do possível jogo do acesso, né? Bem provável que será o jogo do acesso do Vasco, o clube espera uma alta procura de ingressos. E assim, os jogos em São Januário, os ingressos estão acabando em 3 horas. Então, São Januário já não está comportando mais os jogos do Vasco. Imagina no possível jogo do acesso. Ia precisar de uns 3 São Januários para comportar a torcida do Vasco. No jogo de ontem, por exemplo, tinha 20 mil dentro e tinha uns 5, 6 mil assistindo do lado de fora. As ruas estavam lotadas ali do lado de fora com o pessoal assistindo o jogo. Então, a diretoria do Vasco está estudando essa possibilidade de levar o jogo contra o Sampaio para o Maracanã para que mais vascaínos tenham a possibilidade de assistir essa partida. O tema, inclusive, foi debatido entre os dirigentes do Vasco ainda em São Januário, logo após o jogo contra o Criciúma. A diretoria do Vasco, inclusive, pretende ouvir a opinião dos atletas e da comissão técnica sobre essa possibilidade de levar o jogo para lá. Se os jogadores e a comissão preferem São Januário ou se preferem Maracanã. A opinião deles também vai pesar. E existem outros empecilhos burocráticos também, né? Como, por exemplo, o artigo 13 do Regulamento Geral de Competições da CBF determina que solicitações de alteração de local da partida devem ocorrer num prazo de pelo menos 5 dias de antecedência, né? Mas isso aí tem um desenrolo, dá para desenrolar. Tem aquela questão também da briga com o consórcio Maracanã, que a relação do Vasco lá não é boa. Enfim, o Vasco tem uma decisão judicial que libera o Vasco a marcar jogos lá para quando o estádio não estiver ocupado. E não tem jogo do Maracanã na quinta-feira. Enfim, a diretoria vai decidir isso até amanhã. Segundo aqui um dirigente ouvido pelo Globoesporte.com, no momento, as chances da partida ser transferida para o Maracanã são de 50%. Então, tá meio a meio, né? Amanhã a gente tem essa definição. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Thiago Rodrigues, que foi decisivo no jogo de ontem, né? Fez 3 defesas importantíssimas, inclusive uma ali aos 51 do segundo tempo, que garantiu a vitória do Vasco, né? Se o Vasco leva o gol ali, meu amigo, a gente já tá aqui no desespero mais uma vez. Thiago, que foi aí bastante criticado, né, nesse segundo turno, realmente caiu de produção, fez o primeiro turno muito bom e um segundo turno ruim, mas que ontem saiu em alta e merecia esse roteiro, né? Um cara trabalhador e merecia realmente dar a volta por cima. Bom, o Thiago deu ali uma entrevista ao Lance
confirmando que recebeu durante o Campeonato Brasileiro Série B uma proposta do São Paulo, mas que recusou. Abre aspas aqui para o Thiago Rodrigues, ele disse o seguinte: tive algumas coisas há 2 meses de times da Série A para sair do Vasco, clubes do porte e da magnitude do Vasco, mas eu preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. O São Paulo veio com esse interesse e eu quis ficar. A gente até noticiou aqui no canal, né, que o Thiago Rodrigues tinha recebido uma proposta do São Paulo, depois o assunto acabou não indo muito à tona, mas agora o próprio Thiago Rodrigues, né, confirmou que recebeu aí uma proposta do São Paulo, mas que preferiu ficar no Vasco. Bom, o Thiago foi muito importante nesse campeonato, teve um momento ruim como todo time teve, e se ele não ficar no Vasco para a próxima temporada, ele até disse nessa entrevista que ia ali, depois do fim do campeonato, conversar com o Paulo Brax para decidir sobre uma possível renovação. Caso ele não fique no Vasco, vai ter aí nossa torcida para a sequência da sua carreira, né? Onde quer que ele esteja. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos ouvir Yuri Lara. Yuri, que é vascaíno de berço, né? Vascaíno de arquibancada. E ontem ele foi flagrado ali no final do jogo igual um torcedor, né? Pulando desesperado, pedindo o final do jogo. E ele comentou sobre isso, né? Ele deu uma entrevista ontem falando sobre esse sentimento. Eu vou colocar o Yuri falando enquanto as imagens mostram a reação dele ali no final do jogo. Confira só. Cara, dentro de campo a gente acaba concentrado no jogo, não tendo essas reações, né? Mas fora é difícil, cara. É difícil você estar ali vendo e não podendo fazer nada e, enfim, é aquela reação, é a reação de aflição, né? Enquanto o jogo não acaba, a gente fica aflito e quando tem coisa boa a gente torce, a gente vibra, né? Eu me arrepio toda vez que a gente vence um jogo, porque, como todo mundo sabe, eu estava lá na arquibancada e hoje estar aqui é um privilégio, eu fico muito feliz. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!